texto para a nossa meditação no dia de hoje encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 8. Texto este que passarei a ler aqui. Diz assim o texto sagrado: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Esse texto fala sobre a transfiguração do Senhor naquele grande monte, naquele alto monte, na presença de Tiago, João e Pedro. Aparecem as figuras de Elias e a figura de Moisés representando a lei e os profetas. E depois essas figuras somem, permanece apenas Jesus e eis que surge a palavra de Deus, dizendo: Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus é o fiel intérprete das Escrituras. Jesus é aquele que interpreta a lei e os profetas. E, em primeiro lugar, é isso que o texto revela. Quem é o fiel intérprete da palavra de Deus, quem é o fiel intérprete da lei e dos profetas, é Jesus. Surge o desejo no coração do apóstolo Pedro de permanecer ali naquela visão, naquele lugar, somente com Jesus, com Moisés e com Elias, separados do mundo, separados da realidade. E nós não podemos agir desta forma. Existe hoje em dia muito crente querendo viver longe do mundo, longe das responsabilidades do mundo, longe de onde devemos trabalhar e lançar a palavra de Jesus. E isso não pode ocorrer. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo e devemos pregar o Evangelho, devemos curar os enfermos, devemos assistir os necessitados. E isso não pode se dar fora do mundo, mas sim no mundo. Em seguida, alguns versículos à frente, do versículo 14 ao 21, do mesmo capítulo 17, eles se encontram no mundo, com um pai desesperado, com um filho que tem sido alvo de ação demoníaca. E os discípulos não conseguem curar aquele menino. Jesus vem, expulsa o demônio e diz àqueles homens que aquela casta demoníaca só poderia ser vencida e expulsa com muita oração e jejum. É a segunda verdade que o texto nos revela. Se, em primeiro lugar, o exercício da ação evangelizadora de Jesus é no mundo, em segundo lugar, esse exercício só pode ocorrer através de uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de separação, uma vida de estudo da palavra, uma vida de dedicação fiel, movida pelo Espírito Santo às coisas de Deus. Se é necessário nos separar algum tempo para jejum, para nos fortalecermos e para que nós tenhamos uma comunhão maior com Deus, faça isso. Faça isso. Ore, separe-se, jejue para enfrentar este mundo mau e para que o exercício da ação evangelizadora e curativa de Jesus tenha eficiência, seja efetiva, seja perfeita para todos aqueles que estiverem à sua volta. Que Deus o abençoe, Deus abençoe o seu ministério na igreja, Deus abençoe a sua vida no seu lar. Em nome de Jesus.